Irmãos, eu fico muito contente assim hoje, né, assim de ver homens servir a Deus junto com homens de excelência. Eu fico muito alegre, né? Eu me sinto na liberdade nessa noite. Eu quero agradecer a Deus, né, por uma oportunidade, agradecer ao pastor André, né, por dar liberdade nessa noite, de estar ministrando, né? Agradecer cada irmão. Eu estive no hospital no domingo, né? Fui internado com muitas dores, né? Mas no dia seguinte já estava de pé, já estava fazendo a obra, né? E eu glorifico ao Senhor por isso, irmão, por cada levita, por cada diácono, por cada intercessor que se coloca na brecha, né? Então nós temos uma equipe aqui, é de glorificar o Senhor. Não temos mais nada que dizer, né? Podemos trabalhar, nós estamos vindo agora, vamos no encontro, né? O outro encontro foi sobrenatural. E eu já estou gerando no meu coração que vai ser o máximo que Deus pode derramar sobre nossas vidas, né? Mas vamos continuar, né? Vamos continuar, que hoje nós estamos ministrando, nessas quarta-feiras, sobre a edificação do altar do Senhor, né? Então nós vamos estar ministrando nessa noite para edificar. Pode assentar, né? Que agora vai começar um mistério, né? Então, senta que vai ser grande. Amém, irmãos? Então nós vamos estar ministrando nessa noite sobre a edificação do altar, né? E vamos colocar aqui no telão, 1 Reis 18:30. 1 Reis 18:30. Amém? E diz assim: então Elias convocou todo o povo e disse: chegai-vos a mim. E todo o povo se aproximou dele. E Elias recompôs o altar do Senhor que havia sido destruído. E todo o povo recompôs o altar do Senhor que havia destruído. Irmão, nessa noite nós queremos falar um pouco sobre essa edificação do altar. Nós queremos falar um pouco sobre aquilo que diz o Antigo Testamento, que essa característica do povo apresentar a Deus um sacrifício, de o povo apresentar a Deus uma adoração. Então o povo, o que fazia? Eles levantavam um altar, e esse altar é de verdade. Eles colocavam a lenha, eles sacrificavam um bezerro, e tinha as características para fazer isso. Mas agora, irmãos, nós estamos em outro tempo, no Novo Testamento agora, o céu se rasga, e nós temos um livre acesso à presença do Senhor. Enquanto antigamente o povo precisava fazer um sacrifício, apresentar um cordeiro, e ali para receber o que? A adoração do Senhor, para receber um milagre, para receber uma direção do Senhor. Agora não, irmãos. Nós temos a liberdade de qualquer lugar que nós estivermos, nós podemos fazer esse altar para o Senhor. Então você pode entrar no seu quarto e você pode fazer um altar para o Senhor. Você pode chegar aqui no culto, sentado na sua cadeira, você pode fazer um altar e pode apresentar um sacrifício ao Senhor. E nessa noite, irmão, eu vejo assim como a igreja se une nessa noite para apresentar um sacrifício ao Senhor. Como a igreja se une nessa noite para apresentar uma adoração ao Senhor. Você vê que aqui tem pastores, tem levita, tem intercessores, tem diácono, tem várias pessoas que trabalham para quê? Para que o nome do Senhor seja adorado nesse lugar. Para que o nome do Senhor seja exaltado nesse lugar. E nós viemos nessa noite para fazer isso, para ter essa revelação de Deus, para ter esse momento onde nós viemos buscar ao Senhor, e Deus se deixa encontrar. Deus se deixa encontrar nessa noite, porque Ele tem algo sobre a vida da igreja, Ele tem algo sobre a vida do seu povo, e que Deus quer o quê? Porque o que a palavra diz?
Então Elias convocou todo o povo, disse: chegai-vos a mim. E todo o povo se aproximou dele, e Elias recompôs o altar do Senhor, que estava quebrado, que estava destruído. Irmão, muitas vezes nós chegamos aqui desse jeito. Muitas vezes tem situações que nós chegamos na igreja do Senhor, muitas vezes é situação no casamento, é situação no trabalho, é situação na vida pessoal, é uma situação que nós não conseguimos chegar até a Deus, chegar na presença do Senhor, mas nessa noite você tem liberdade, porque o Senhor está nesse lugar. O Senhor veio ao seu encontro nessa noite. O Senhor veio para te receber nessa noite. Porque o povo que eles faziam, eles construíam um altar para representar esse encontro com Deus. Ele fazia esse altar para representar a intimidade do homem com Deus. E ali desde o início já era assim. Quando Adão estava no Éden, Deus já vinha visitar o homem. Deus queria ter uma conversa com o homem. Deus queria ter esse momento de intimidade com o homem. Mas aí veio o pecado. E aí depois Deus agora não precisa mais de um sacrifício. Deus precisa de uma rendição. Deus precisa que nós voltamos para Ele. E o homem poderia fazer a sua oferta. Mas hoje Deus traz, você vê que Deus traz aonde? No altar. Deus traz o homem a vir, a compartilhar, a viver esse momento. Ah, mas eu podia fazer meu culto lá em casa? Até que podia, mas a palavra do Senhor diz que é melhor um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Então isso é igreja, é quando nós reunimos para chegar ao Senhor, quando nós reunimos para viver a promessa do Senhor. E se você quiser um milagre, aqui tem. Se você quer uma provisão do Senhor, aqui tem. Se você quiser viver algo sobrenatural, se você quiser mudar de vida hoje, você pode mudar, porque o Senhor está nesse lugar. O Espírito do Senhor está sobre esse lugar, intercedendo por nós, e nós possamos voltar a todo momento. Irmãos, eu vejo que é uns dias de correria, é uns dias que o tempo passa muito rápido, e nós muitas vezes não prestamos muito atenção. Então, e o tempo passa voando, mas olha o que a palavra diz. Coloca aqui para mim Tiago 4, Tiago 4:8. Vou ler aqui mais fácil. Olha o que diz Tiago 4:8. Aproxime-se de Deus, e Ele aproximar de vocês. Pecadores, limpe as suas mãos, e vocês que têm mente dividida, purifiquem o coração. Então Deus chamando o povo, aproxime-se de mim, aproxime-se da verdade, aproxime-se do Senhor, porque Ele tem algo a revelar, Ele tem algo a fazer pelas nossas vidas todos os dias. Irmãos, eu vejo como nós andamos e como Deus cuida de nós, como Deus ele tem um trabalhar pelas nossas vidas, né? Deus, ele muitas vezes nós passamos por dificuldade, mas você vê o zelo do Senhor. De estar doente é um irmão ligando, é levantando o irmão para ir visitar, é um irmão que quer falar com você, é o irmão que está orando pela tua vida, é os próprios anjos, irmãos. É os próprios anjos se manifestando através da nossa vida. É o próprio Espírito de Deus influenciando as pessoas a interceder. Nós já vivemos muitas curas nesse lugar. Nós já vivemos muitos milagres nesse lugar. Nós vivemos muitos prodígios nesse lugar. E até que Jesus venha, nós vamos viver. Nós vamos estar conectados nesse momento. Então, esse lugar físico é um lugar da disposição
do interior do homem que se coloca no coração para voltar ao Senhor. E nós levantamos assim a um clamor a Deus para que essas coisas venham acontecendo, para que nunca falte a edificação do altar, para que nunca falte a edificação da presença do Senhor. Então, que nós continuamos a buscar o Senhor, em nome de Jesus, amém? Então, desde a criação, o homem todos os dias havia um encontro entre ele e Deus. Então, na viração do dia, quando Adão ia, ali era um encontro que ele tinha com o Senhor. Agora, depois do pecado, o homem é preciso demonstrar um esforço para levantar esse altar. Então, exige de nós um esforço para chegar até o Senhor. Então, quem não teve que correr hoje para sair da sua casa, para tomar um banho, talvez nem jantou, mas é um sacrifício que nós fizemos para ver a presença do Senhor. E quando os levitas estavam tocando, sabe o que Deus fez? Aceitou. Deus aceitou a sua adoração. Deus aceitou o seu esforço. Fernando, Deus aceitou o seu esforço. Ontem Fernando também com a situação, com o filho, mas hoje ele está aqui. Mas Deus hoje ele aceitou. Então eu creio que o Cristo está curado em nome de Jesus. Porque Deus é quando ele aceita, irmão. Quando você vem a ele, porque ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então Deus é o nosso alívio, Deus é o socorro bem presente sobre nossa vida. Deus é aquele que está presente em todo momento, trazendo o quê? Trazendo nós para perto dele. Deus ele quer ter essa comunhão, e nós possamos estar todos os dias buscando isso, e nós possamos ter esse encontro com Deus, e nós possamos ter esse compromisso com Deus, para que Deus possa estar sempre ao nosso lado, em nome de Jesus, amém? Então, e esse ambiente que nós preparamos, né? Esse lugar de encontro com Deus, é lugar de presença com Deus, em Gênesis 8, 20 ao 22, coloca aqui Gênesis 8, 20 a 22, Gênesis 8, do 20 ao 22, diz assim: depois Noé construiu um altar de dedicação ao Senhor, tornando alguns animais e aves puros, e oferecendo como holocausto, queimando-os sobre o altar. Então, desse novo tempo, né, quando Noé, ele sai da arca, ele vai levantar um altar para o Senhor, e ele vai apresentar um sacrifício ao Senhor, um sacrifício de adoração, por Deus ter livrado ele e a família dele, Deus ter livrado ele de toda a tempestade. É isso que Deus faz conosco, irmão. Quando nós consertamos o nosso altar, Deus dá livramento, Deus dá algo novo à nossa vida. A palavra do Senhor diz que onde a presença do Senhor está, algo novo acontece. Imagine, olha o que esse homem fez. E o Senhor, olha o que Deus viu. E o Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância, e nunca mais destruirei todos os seres vivos, como fiz dessa vez. Então Deus recebe o sacrifício de Noé, Deus recebe a adoração de Noé, e Deus não quer mais destruir mais o homem. Deus agora ele vem com amor, agora é graça de Deus. Irmãos, muitas vezes, muitos de nós não merecíamos, mas pela graça e pela misericórdia, o Senhor nos alcançou nessa noite.
Ah, vamos aplaudir o Senhor. Merece um aplauso. Merece um aplauso do Senhor. Porque isso merece, porque o Senhor está sempre voltando. Então, quando Noé está reinaugurando esse novo tempo, levantando o altar para o Senhor, assim que sai da arca, depois Noé vem Abraão a levantar um altar para o Senhor, onde passava o povo. Vamos pegar em Gênesis 26, 25. Então, esse momento, né, de levantar o altar para o Senhor, isso é desde a vinda do homem, né? Deus, ele quer ter esse encontro, Deus quer ter essa liberdade com o homem. Aqui Isaac vai falar assim, diz que Isaac construiu nesse lugar um altar, invocou o nome do Senhor, e ali armou o acampamento, e os seus servos cavaram outro poço, amém? Então Isaac, ele construiu nesse lugar um altar, e invocou o nome do Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos ser como Isaac, que nós possamos edificar o nosso altar para o Senhor. Irmão, a igreja do Senhor, ela é a igreja viva. A igreja do Senhor, ela tem água viva. Diz ali no acampamento, e os seus servos cavaram outro poço. Então o poço, esse rio de água viva, ele está sobre a igreja. Nós precisamos apresentar um sacrifício ao Senhor, e nós precisamos começar a cavar. Tem hora que não vai ver vento, não vai ver tempestade, mas nós precisamos cavar, nós precisamos mergulhar nas águas do Senhor. O Deus tem um novo templo para a igreja. Irmão, vocês acham de onde vai vir um avivamento? De onde vai vir um avivamento? Vai vir lá de fora? Não vai vir lá de fora. O avivamento vai vir da igreja do Senhor. E Deus vai vir buscar uma igreja avivada, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja transformada pelo amor de Deus, uma igreja onde busca a presença, onde sinta esse desejo, irmão, onde sinta esse desejo de buscar vida. Só tem vida em Cristo. A palavra do Senhor vai dizer assim: sem mim nada podes fazer. Sem Jesus, o que nós somos nós, irmão? O que seríamos de nós se não fosse Jesus? O que seríamos de nós se não fosse esse amor tão grande que doou o seu próprio filho? Esse foi o maior sacrifício apresentado. É o sacrifício da cruz, irmão, onde Deus nos resgata, Deus nos traz de volta, Deus nos dá oportunidade. E eu creio assim, irmão, se nós começarmos a olhar, quantos de nós não tivemos uma oportunidade nesse lugar? Eu mesmo sou um que sou grato ao Senhor pela oportunidade. Só o pastor André sabe como eu cheguei nesse lugar. E ele nunca se opôs. Ele nunca se opôs, vendo a minha situação, vendo os processos que eu tinha. Ele nunca chegou até hoje, né, pastor? Nunca me falou nada. Então nunca veio uma acusação sobre minha vida, só pôde me ajudar. E hoje meu coração é grato. Vejo outros irmãos, é uma gratidão, irmão, porque é o seguinte: hoje eu tenho a oportunidade de estar aqui em cima. Hoje eu sou livre. A palavra do Senhor diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele me tirou de um lago horrível de lodo, colocou os meus pés firmes sobre a rocha, e me deu um cântico novo sobre a minha boca. Então, hoje nós podemos cantar, nós podemos louvar, nós podemos adorar, nós podemos dizer que o Senhor é bom, nós podemos dizer que a misericórdia dEle estende para sempre, em nome de Jesus. Amém, irmão? Então, irmão, nós continuamos nisso, nós continuamos levantando o altar para o Senhor, e nós não podemos parar. Nós não podemos parar de dedicar a nossa vida ao Senhor. Parece que está cheio de compromisso, mas não, irmão. Um dia me chamou lá, né, irmão? Fomos lá no seu pai, né? Segunda-feira, saí do hospital, já fui lá, o pai dele, nós tivemos junto ali, irmão, um momento bonito, irmão.
a família bonita ali, todo mundo ali, né? É um momento difícil, é um momento de perda, mas assim, a unidade deles, a igreja junto, irmão, e eu ali, primeira vez, né, a oportunidade, então isso que é o amor de Cristo, irmão. A palavra do Senhor diz que nós devemos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Sei que ele está vivendo o momento dele, mas nós assim, e eu fiquei muito contente, assim, de ver a unidade ali, ver ele ali, membro da igreja, né, convertido ao Senhor. Então, assim, é uma alegria, amém, irmão? Então, nós temos que isso. Então, aqui, ó, falando sobre o altar, falando sobre sacrifício, falando sobre esse alinhamento, Isaac, ele levanta um altar para o Senhor. Aqui também Jacó, ele vai levantar um altar para o Senhor. Vamos ver em Gênesis 35. Não, acho que... Gênesis 35. Esse momento que Jacó, ele tem um encontro com Deus no Vale de Jaboque, ele vai levantar um altar e ele vai ser marcado também pela presença. Olha o que Deus disse. E Deus disse a Jacó: suba em Betel e estabeleça lá e faça um altar a Deus, que ele apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Acho que tem mais, né? Então ali Deus fala: disse, pois, Jacó aos de sua casa e todos os que estavam com ele: livrem-se de todos os deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Então, esse momento, irmão, que Jacó, ele está fugindo do irmão, ele deita sobre uma pedra, e ali ele vai fazer uma oração ao Senhor. Ele vai dizer assim: Senhor, se o Senhor for comigo, me dá roupa para vestir, e se a sua presença for comigo, e livrar dos meus perseguidores, o Senhor será o meu Deus. Irmão, Deus já era Deus de Abraão, Deus já é Deus de Jacó, Deus já é Deus de Isaac. Então esse Deus, mas ali ele precisou ter esse momento de intimidade com Deus. É esse momento que Deus quer de nós todos os dias. É um momento de intimidade, é um momento que nós devemos voltar para a oração, é um momento que nós devemos voltar para a comunhão, esse momento que nós devemos voltar para a presença do Senhor. Nós não podemos deixar o nosso altar quebrado, nós precisamos edificar a casa do Senhor, nós precisamos edificar essa presença do Senhor. E Deus nessa noite, criado esse momento, talvez, por que Deus preparou esse momento? Por que Deus preparou esse momento de edificação do altar? Será que Deus criou? Era só para falar de Elias? É só para falar que ele manda fogo do céu? Só para falar que ele queima, mata os profetas de Baal? Irmão, não. Deus nessa noite ele quer falar comigo, ele quer falar com você. Ele quer que você volte para Ele, que você volte, e você tenha assim um momento a qual você venha buscar essa presença. Nós estamos prestes ao encontro com Deus, nós estamos prestes a passar de novo. Irmão, muitas vidas vão estar passando, e a igreja é edificada nesse momento, onde Deus traz cura, onde Deus traz libertação, onde Deus traz transformação de vida, onde a vida ganha, onde um ser humano ganha vida, é quando ele tem um encontro com Deus. Onde a presença do Deus abraça, irmão, Deus abraça, Deus acolhe, Deus não olha nem para a situação, Deus não olha para a situação, Deus quer abraçar. Eu vejo encontro assim, eu imagino, né? Encontro é você correndo de um lado e Deus correndo do outro, né? E você vai, ó, só não vou, algo tremendo, irmão. Por isso que fala que o encontro é tremendo mesmo, porque é um passo, você dá um passo, Jesus dá uns dois, parece que é um amor tão grande, né?
Então nós vamos viver isso, nós vamos viver como igreja. É tempo da igreja se levantar, é tempo da igreja se levantar e prostrar diante do Senhor, reconstruir esse altar, buscar essa presença, viver o sobrenatural do Senhor, viver essa presença a qual é gostosa, irmão. É viver na presença do Senhor. A palavra do Senhor diz que no mundo haverei de ter aflições, mas a palavra diz, coragem, eu venci o mundo. Irmão, em Cristo nós somos mais do que vencedores. E Deus é aquele que dá estratégia, irmão. Se alguém tem uma dificuldade, busca no Senhor, porque Ele dá estratégia. Irmão, eu vejo quando lá em Jericó foi derrubar os muros, né? Deus dando estratégia. Cada estratégia que Deus dava, não precisa falar nada. Tem coisa que não precisa nem falar nada, né, irmão? Tem coisa que é só marchar. Só seguir os passos do Senhor, né? E a igreja precisa seguir os passos do Senhor. A igreja precisa viver o sobrenatural do Senhor. Irmão, eu estou sentindo a presença do Espírito Santo nesse lugar. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo no lugar, visitando alguém nesse lugar. Então seja visitado pelo Senhor nesse lugar. Deus está confortando o seu coração nessa noite. Deus está confortando a sua alma nessa noite. E a presença do Senhor vai alcançar mais vidas nesse lugar em nome de Jesus. Amém? Então nós devemos buscar isso, esse encontro com Deus. E levantar esse altar de sacrifício ao Senhor. E Deus, Ele se apresenta como Deus. Deus eu sou, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Esse é o relacionamento com Deus, onde Deus fala conosco, onde Deus ele fala com Abraão, Ele fala com Isaac, Ele fala com Jacó, e Ele vai instruindo cada um como deve comportar. Vamos pegar aqui em Gênesis 12, do 1 ao 7. Gênesis 12, do 1 ao 7. Esse é mais forte, irmão. Olha o que Deus disse. Então o Senhor disse a quem? Sai da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e abençoarei, e tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoares, amaldiçoarei os que te amaldiçoares, e por meio de vocês todos os povos da terra serão. Irmão, você é abençoado. Partiu Abraão como ele ordenava, o Senhor, e Ló foi com ele. E Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Amém? Irmão, imagina isso. Volta lá no primeiro, só para nós voltar um pouquinho. Volta lá no início, só para nós dar uma viajada. Eu gosto de viajar, irmão. Então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Desapega, irmão, vai desapegando aí. Desapega. Deus fala a Abraão: sai da tua casa, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu mostrarei. Deus fala, esse louvor que estava cantando aqui primeiro, parece que estava cantando um certinho, né? O louvor parece que ele já estava ensinando os passos. Deus falou assim, ó, não é dinheiro, não é nada, é seguir o Senhor, é buscar essa presença. Abraão não olhou para casa, não olhou para carro de boi, não olhou para boi, não olhou para... Ele olhou o que o Senhor, a direção que Deus estava dando para ele. A direção que Deus estava orientando ele. Deus mandou ele sair. O que ele fez, irmão? Ele ficou? Ele ouviu a voz do Senhor. E a igreja do Senhor precisa voltar a ouvir a voz. Irmãos, a igreja do Senhor precisa voltar a tirar as escamas dos olhos. Muitas vezes nós não estamos enxergando o que Deus está querendo fazer com a igreja. Muitas vezes nós não estamos enxergando o que Deus quer mostrar para a igreja. Deus quer que nós louvamos, irmão. Deus quer que nós construímos esse altar para o Senhor. Deus quer que nós voltamos a adorar ao Senhor como nós nunca adoramos. Irmão, eu creio, irmão,
A promessa do Senhor, a palavra do Senhor diz assim que Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano ele colheu 100 por 1. Irmão, se nós começarmos hoje a semear em adoração, se nós começarmos a semear em rendição, Deus vai fazer esse ano ainda. Deus vai começar a mover esse ano. Há uma expectativa, irmão. A palavra do Senhor diz, ó Pai, que o mundo, ele aguarda com expectativa a manifestação do Filho de Deus. Irmão, não é o pastor André que já está aguardando com expectativa, não. É o mundo que está aguardando, mas ele também aguarda. Nós também aguardamos e nós queremos isso, que a igreja seja uma igreja avivada, que a igreja seja uma igreja cheia da presença do Senhor. É para isso que Deus nos chamou, é para trazer vida, irmão. É para trazer vida onde nós fomos. Nós somos o quê? Templo do Espírito Santo. Nós somos o quê? Um tabernáculo vivo, andando agora. Você está em movimento. Irmão, quando nós estamos em movimento, a presença do Senhor vai conosco. Não precisa mais fazer o sacrifício aqui. É preciso que você ande e fale do Senhor. É preciso que você ande e demonstre esse amor de Deus. É preciso que você ande e se movimenta o reino espiritual. Se movimenta essa presença do Senhor que Deus colocou. E a palavra do Senhor diz que do teu interior, fluirão o quê? Fluirão rios de água viva. O rio está fluindo, irmão. Pega essa corrente aí e deixa Deus te movimentar. Deixa Deus falar contigo. Deixa Deus usar você. Em nome de Jesus, amém? E que nós continuamos. Então Abraão, ele caminhou com Deus, ele sai dessa terra, ele tem esse encontro com Deus, e ele começa a estabelecer as estratégias que Deus dá para ele, né? E ele também levanta um altar, né? E ele constrói esse primeiro altar ao Senhor, e esse altar é o altar da revelação. Então, onde Deus manda ele sair da tua terra, e ele manda ir, e ele vai. Então ele começa a ter revelação do Senhor, e ali ele edifica um altar. Que a nossa vida seja a vida de revelação, que essa vida nossa seja de experiência com o Senhor, que essa vida nossa seja uma vida de voltar para o Senhor. Parece que tem algo preso dentro da gente, né? Todo dia a gente imagina, é hoje. É hoje que a igreja vai pipocar. É hoje que a igreja... Então há uma expectativa, irmão. Há uma expectativa na igreja, para o próprio Deus, para o próprio Espírito Santo. Há uma expectativa que você venha fluir. O rio do Senhor. Porque é fluente, é Deus de Abraão, é Deus de Isaac, é Deus de Jacó. E vai fluindo, e vai fluindo, e vai fluindo. E nós temos que dar lugar, deixa fluir, deixa... O Deus que se manifesta em nosso meio, irmão. Um Deus que se manifesta no meio da igreja. Parece uma quinta-feira tão cansada, mas Deus, ele se manifesta. Ele traz restauração. Ele traz um ânimo novo. Ele dá vigor. Imagine, você, a hora que você levantar dessa cadeira, fala, que coisa nova que aconteceu. É porque Deus está nesse lugar. E Ele tem essa presença, né? Então, Deus, Ele nos convidou para essa caminhada, e esses altares onde começamos a caminhar com Ele. Então, Deus, Ele começa a nos lembrar de tudo que Ele fez em nós, e Ele vai fazer através de nós. Então, Ele sai de onde você está, e vamos andar comigo. Então, é Deus, Ele nos convida, né? Vamos dar uma voltinha. Vou andar como eu fiz com Abraão. Ele tira e ele vai. Começa a olhar quantas coisas Deus já fez pela sua vida. Começa a ver o trabalhar do Senhor na sua vida, desde que você chegou aqui. Ô, irmão, tem hora que dá até vergonha lembrar, né? Mas assim, só para glorificar. Deus, Ele deixa marca na vida da gente, sabe por quê? Para a gente lembrar, olha o que Ele fez.
Às vezes a gente fica com as marcas assim, né, de uns cortes assim, umas costuradas de um lado, uns cortes na cabeça. Mas é para isso, irmão, para lembrar do livramento que Deus nos deu, para lembrar do grande amor de Deus todo dia, onde Ele trouxe cura, onde Ele trouxe vontade de viver, onde Ele trouxe uma vida nova. Então Deus é esse Deus que nós servimos, é esse Deus que opera no meio da igreja, que opera no meio do seu povo. É um Deus de liberdade, irmão, e Ele está sempre chamando, vem, vem, em nome de Jesus, amém? Então, Deus, Ele separa-nos para viver junto com Ele. Então, esse altar da comunhão, esse altar da aliança, então, nós sempre vamos construir altares com o Senhor. E nossa vida vai ser edificada dia após dia. Nós vamos edificando, nós vamos buscando, nós vamos treinando, Deus vai nos capacitando, e nós vamos vendo uma vida sendo transformada dia por dia, e esse louvor vem a cada dia, em nome de Jesus, amém? Coloca aqui para mim Gênesis 13, do 15 ao 18, Gênesis 13, do 15 ao 18, que nós possamos viver essa construção do altar. Diz assim: depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhe mandaram dizer: irmãos, se vocês... Alguém diz: toda a terra que vocês estão vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Então Deus, Ele tem promessa para as nossas vidas, né? Deus, Ele tem algo novo a se revelar. Deus tem algo a qual Ele tem nos trazido sempre a buscar a Ele. Irmãos, e nós precisamos edificar o altar do Senhor. Nós precisamos edificar. E o altar do Senhor agora é um altar onde nós buscamos a presença dEle. Irmão, se você tiver um lugar no seu trabalho e você puder levantar um altar para o Senhor, levante um altar para o Senhor naquele lugar e comece a buscar. Eu vejo o Paulo lá, trabalha comigo, né? Ele tem uma pedrinha lá no fundo da fora, lá, né? Lá é o lugar, o altarzinho dele está lá, né? De vez em quando eu passo por lá também. Mas é isso, irmão, não importa, em qualquer lugar, você pode fazer. Se você, na sua casa, um quartinho ali, né? Aquele quarto de guerra, né? Pode fazer também. É no trabalho, em qualquer lugar, no ônibus, no carro. Então, é um momento que você vai ter esse momento de intimidade com o Senhor. Esse momento onde você recebe essa presença, onde você recebe, onde Deus recebe a sua adoração, onde Deus recebe o seu sacrifício, onde Deus recebe, e isso vai edificando a sua vida, vai edificando a sua casa, e nós temos que buscar isso, porque Deus está voltando, e Ele vai buscar essa igreja edificada no Senhor, amém? E que nós possamos estar sempre buscando isso, né? Romanos 12 diz assim: nós somos sacrifício vivo do Senhor. Nós somos pessoas que buscamos isso, né? E Paulo, ele vai dizer assim, que nós possamos ser imitadores de Cristo, né? Que nós possamos ser imitadores também desses homens, esses patriarcas que deixaram um legado nessa terra, homens que buscaram a presença de Deus, homens que tiveram revelação. Você acha por que Deus deixou escrito isso, né? Que Abraão, ele levantou um altar para o Senhor. Ele vai dizer que Isaac, ele também levantou um altar para o Senhor. Ele vai dizer que Jacó, apesar que demorou um pouquinho, mas ele também levantou um altar para o Senhor. E agora é a nossa vez de também levantar esse altar para o Senhor. E Deus nos convida a levantar esse altar, porque nós temos o que? A marca de Cristo em nossa vida. Nós temos um relacionamento para construir
aquilo que Deus tem para a nossa vida, e Deus está sempre conosco, em nome de Jesus, que nós possamos nessa noite, irmão, a voltar para o Senhor. Queria que a equipe de louvor viesse aqui em cima. Eu queria que você levantasse nessa noite e dissesse para o Senhor que você quer levantar um altar para o Senhor nesse lugar, que você quer ter uma intimidade com o Senhor nessa noite. Irmão, eu vou colocar uma palavra aqui, está em Atos 1:8. Nós vamos colocar essa palavra e nós vamos orar essa palavra. Nós vamos orar essa palavra buscando de Deus, né? Sei que o tempo é curto, mas nós vamos buscar do Senhor nessa noite. Aquele que quiser levantar o seu altar, talvez o seu altar nessa noite, ele está quebrado, né? Talvez esse altar, ele precisa de um conserto, mas Deus nessa noite, é Ele que te chama nessa noite. Se você quiser se sentir na liberdade de vir aqui na frente, pode vir, nós vamos estar orando, né? Se você quiser ficar no seu próprio lugar, pode ficar, mas não deixa de consertar o seu altar. Não deixe de buscar essa presença. Olha o que a palavra do Senhor diz. Mas receberão poder, quando o Espírito descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Irmãos, nós somos testemunha do Senhor nessa terra. Nós recebemos o quê? O Espírito Santo de Deus, que Ele desceu sobre nós, e Ele está sobre nossas vidas, e nós vamos ser testemunha do Senhor, nós vamos avivar a igreja do Senhor nessa terra. Vai depender de nós nessa noite. Fala, Senhor, eu quero levantar o meu altar para o Senhor nessa noite. Eu quero levantar a minha vida em adoração a Ti. Eu quero levantar a minha vida em temor ao Senhor. Eu queria que você fechasse os seus olhos nessa noite, porque nós vamos orar, e depois nós vamos louvar, nós vamos engrandecer o nome do Senhor nesse lugar. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, ó Pai, nós apropriamos, ó Pai, da Tua palavra nessa noite, ó Pai, e a palavra do Senhor diz que nós receberíamos poder do Teu Espírito, ó Pai, que o Senhor viria habitar em nós, ó Pai. Senhor, nós estamos nessa noite, ó Pai, na dispensação do Senhor, e nós pedimos, ó Pai, venha sobre nós, ó Pai, venha renovando, Senhor, a nossa força, venha renovando, Senhor, o nosso ânimo, vem dando-nos o vigor do Senhor nessa noite. Pai, repreenda, Senhor, todo o mal contra a nossa vida, repreenda nessa noite todo espírito, ó Pai, de enfermidade sobre a Tua igreja, repreenda, Senhor, todo ataque do mal contra o Teu povo, ó Pai, e nós pedimos nessa noite, ó Pai, levanta nessa noite o Teu povo, ó Pai, a ser aquilo, Senhor, que o Senhor deseja para o Teu povo, ó Pai, porque nós somos um tabernáculo vivo do Senhor, nós andamos, Senhor, com a Tua presença, e nós pedimos, ó Pai, fica conosco, Senhor, esteja, Senhor, nos guiando, Senhor, esteja nos levando nessa noite, ó Pai, num ambiente, ó Pai, de adoração, esteja nos levando num ambiente de comunhão, porque nós somos um projeto do Senhor, Pai. A Tua igreja, Pai, se movimenta através do Teu povo, ó Pai. Por isso nós pedimos, Espírito Santo de Deus, interceda nessa noite pela Tua igreja, interceda nessa noite pelo Teu povo, dá-nos um coração, ó Pai, livre-nos, Senhor, para que nós possamos fazer aquilo que Te apraz nessa noite. Pai, eu peço agora, Senhor, dá início, Senhor, à manifestação do Senhor nesse lugar, movimenta, Senhor, o Teu povo nessa noite, ó Pai, e que nós possamos receber, Senhor, nessa noite, ó Pai, a porção, Senhor, a porção da santidade, Senhor, a porção do amor de Cristo nessa noite, que o Senhor manifesta, Senhor, o Teu poder, Pai, manifesta a lealdade nessa noite, manifesta, Senhor, o caráter de Cristo sobre a Tua igreja, manifesta, Espírito Santo de Deus, sobre esse lugar, manifesta a Tua presença sobre esse lugar,
Pai, a palavra do Senhor diz: permanecer em Jerusalém, até que do alto seja revestido de glória e de poder. Pai, a tua igreja permaneceu nessa noite, ó Pai, em oração. A tua igreja permaneceu em busca nessa noite. Eu peço, Espírito Santo de Deus, tenha liberdade nessa noite para falar com cada vida nesse lugar. Conforta o teu povo nessa noite, conforta a tua igreja nessa noite, levanta os teus valentes nessa noite, levanta, Senhor, os teus atalaias nessa noite, e a tua igreja possa te adorar, e a tua igreja possa contemplar a tua presença.